é dia de alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia de alegria. Bom dia, Igreja Batista Filadélfia. Bom dia, Igreja Brasileira. Bom dia, amados do Senhor. Hoje é sábado e nós estamos continuando o estudo de ontem, sexta-feira. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Amém? Mas antes disso, aleluia, Jesus, nós vamos orar ao Senhor. Amém? Queria que nesse momento a irmã Neide fizesse essa oração. Amém, irmã Neide? Dando início, né? Soberano Deus e eterno Pai, amado Jesus querido, sei que o Senhor está aqui, está a nos ver. Pai, seja feita a tua vontade, na tua casa, na nossa vida, na nossa família e em todos que estão nos ouvindo, no lar de cada um, na vida de cada um. Faça o que eu não posso fazer neste dia. Faça, Senhor, a tua vontade, nos libertando, nos curando, nos transformando, Jesus. Nos dê, Senhor, um dia de muita paz, de muita glória, virtude. Derrama sobre nós da tua graça, nos curando, Jesus, e nos capacitando, Jesus, para sermos verdadeiros adoradores. Ramba da rai, de colda, ramachai, de cantarai. Cura-nos, Senhor, reveste-nos, Senhor, com as tuas armaduras, Senhor, com a couraça da justiça, o capacete da salvação. Calça os nossos pés com o evangelho da paz, Senhor. E proteja, Senhor, os quatro cantos do nosso país, as fronteiras brasileiras. Não sei por que o Senhor me mostra as fronteiras brasileiras. Que o Senhor esteja, Senhor, a proteger o Brasil, as autoridades, fazendo a tua vontade. Não deixe que nós coloquemos as mãos, Senhor, onde não podemos. Mas o Senhor é Deus que vê, o Senhor é Deus que escuta, o Senhor é Deus que pode fazer para abaixo de Candaraia milagres na nossa nação, Pai. Proteja o nosso país, Senhor. Eu também apresento os nossos pastores, a nossa igreja Batista Filadélfia. Que o Senhor esteja conosco a direcionar, Senhor, sempre a fazer o que é certo, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor. Aleluia. Que não seja a vontade nossa, mas a do Senhor em nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, para o teu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado Amém. seja Glória o Senhor. a Deus. Então Bendito abre a sua harpa aí, pega seu copinho de café com leite aí, amém? Aleluia, Jesus. E vamos nos deliciar louvando ao Senhor através da harpa, o número 3, plena paz. Deus vai falar conosco. Ele já está conosco, amém? Amém. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os
os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias a seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glórias. Aleluia. Abra aí o 525. Vencendo vem Jesus. Jesus já venceu por nós. Vamos tomar posse dessa palavra. Aleluia. Amém? Vamos cantar com alegria no coração. O seu sábado hoje vai ser ricamente abençoado. Vamos louvar ao Senhor? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo Rei Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu estou com vontade de cantar esse aqui, o 526. Ontem, na sexta-feira, nós cantamos eles. Vamos cantar ele de novo? Lindo ele. 526, amém? Grandioso és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da
sua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada fé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Tu és grandioso, Senhor. E é por isso que estamos aqui mais uma vez. Amém, Jesus. Pela grandiosidade do Senhor, pela bondade do Senhor.
para estar louvando, Senhor, e meditando na Tua palavra. Aleluia. A irmã Divina vai fazer a oração agora, Senhor, para que nós possamos meditar na Sua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja entrando em cada lar, em cada casa, e nos dando entendimento daquilo que nós precisamos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmã Senhor Divina. Jesus, Pai Santo, Pai amado, Pai querido. Ó Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de toda manhã estarmos aqui na Tua presença, para louvar o Teu nome, para glorificar a Ti, Senhor. Pai Santo, entra, Pai Santo, com as Suas mãos santas, poderosas, Papai, sobre as nossas vidas. Porque nós estamos aqui porque precisamos do Teu amor, da Tua graça, precisamos de Ti em todos os momentos das nossas vidas, Papai. Porque sem a Tua graça nós não viveremos, Pai, porque a Tua graça nos basta, Papai. Então, ó Deus, eu te peço que tome esta igreja nas Tuas mãos e abençoa, Senhor, os nossos pastores, abençoa os nossos irmãos que da intercessão, abençoa os irmãos que todo dia vêm aqui orar conosco, Papai, porque assim o Senhor nos ensina a reunir todas as manhãs aqui nesta igreja, para buscar a Tua presença. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa saúde, pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas, com a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares. Obrigado por todo esse cuidado do Senhor, Papai. Nós te agradecemos porque, Pai, nós sabemos ouvir a Tua palavra e agradecer os Teus ensinamentos. Por isso, Pai, nós agradecemos mais uma vez pelo dia de hoje, que é sábado. Queremos que o Senhor entre com as Suas provisões, Papai, entre cada apartamento aqui de Águas Claras. Visita cada vida que está precisando da Sua visita, da Tua presença. Encha cada casa, Papai, com a Tua graça, com o Teu poder. E abençoa, Papai, a cidade de Águas Claras, como todas as outras cidades também. Abençoa, Pai, as nossas vidas e te agradecemos desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, amadas, que Deus os abençoe. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus é bom demais. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui e nós vamos continuar o estudo de ontem. Nós lemos ontem o Gênesis capítulo 14. Todo dia nós temos aqui o estudo. Aleluia, Jesus. Eu sei que quando nós participamos e estudamos a palavra de Deus, sempre Deus fala no nosso coração. Algo Deus fala no coração. A palavra de Deus é sementes que são plantadas. Amém? E quando você se deixa, aleluia, Jesus, ser ensinado pelo Senhor, o Senhor fala aos nossos corações. Amém? Aleluia. Então, quando nós nos matriculamos, né, na escola da fé, que é a palavra de Deus, nunca sabe o que pode acontecer amanhã, que foi o que aconteceu na vida de Abraão. No dia, Abraão podia ser visto resolvendo uma disputa de terra, no outro ele preparava-se para uma batalha. Foi isso que aconteceu, né, na vida de Abraão, é o que nós vamos estudar agora. Então, diante de tantas coisas, Deus quer que alcancemos maturidade. Maturidade como Ele deu para a vida de Abraão. Abraão, por andar com Deus, ele tornou-se uma pessoa madura, uma pessoa sábia, porque ele errava, mas ele reconhecia, né? E ele se levantava e buscava no Senhor. Deus dava direção para ele e as coisas foram se encaixando. Então, lá em 1 João, vamos ler lá em 1 João, capítulo 1, de 5 a 10, para nós entendermos. É um estudo, amém, amados? Lá em 1 João. Primeira João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, do 5 a 10, diz assim: a mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês. E esta, que anunciamos a vocês, é esta:
Deus é luz. Deus é luz. A luz de Deus está chegando aí na sua casa. Não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivermos na escuridão, então estamos o quê? Mentindo. Como a palavra e ações. Ele está dizendo, portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivermos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. E não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Amém? E Ele diz, e Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então, assim como Deus escolheu Abraão para andar na luz, na verdade, na retidão, o Senhor também me escolheu. Ele escolheu você para que nós venhamos andar na luz da palavra de Deus, na verdade que nos liberta. Deus separou Abraão, tirou ele do meio da parentela dele, para levar ele, aleluia, para uma nova terra, para que os princípios de Abraão fossem a palavra do Senhor. Deus também quer escolher você, que está me ouvindo. Você que está recebendo essa mensagem agora. Deus quer que você ande na luz. Ele quer que você ande na verdade da palavra dele. Essa verdade que nos liberta de todo o nosso passado, de todo o ensino errado. E quando você passa a andar na palavra de Deus, nos conselhos de Deus, você pode ter certeza que a luz de Deus vem sobre a tua vida. Amém? Então, quando você anda na luz, pode enxergar o que acontece. E a sua vida terá variedade. Nós somos todos os dias surpreendidos por andar na revelação, na luz de Deus. Então, na escuridão, porém, tudo parece igual. Não é de admirar que pessoas que ainda não salvas, cristão, né, que abandonaram a sua fé, sinta-se tão entediado e precisa sempre buscar uma forma de fugir desse tédio. Porque saiu da palavra de Deus, saiu da provisão de Deus. Então a vida de fé apresenta desafios. Todos os dias nós temos desafio que faz você mover e crescer. Então andar com Deus é um desafio que todos os dias você tem que tomar atitude, um posicionamento. Deus, Ele te mostra a direção, mas é você que tem que se posicionar. Amém? Então, nesse capítulo 14, Abraão, o homem de fé, desempenha 3 papéis. Vamos ver quais são? Primeiro papel que ele desempenha, o papel de observador. Vamos ver lá, que está no capítulo 14, de 1 a 12. Amém? Ontem nós lemos, glória a Deus, aleluia, mas nós vamos ler de novo. Gênesis, de 1 a 12. Ele diz, nesse tempo, os nomes complicadinhos, né, irmão? Eu fico pensando, meu Deus, mas que nome? Podia ter copiado os brasileiros, né, que só tem um nome bonito, né? Então, Abraão liberta Ló, capítulo 14. Nesse tempo, Arrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Alazar, Kedolamer era rei de Alão, Tidal era rei de Goim. Esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Berá de Sedoma, onde Ló foi parar, Bisa, Gomorra, Sinabe de Ademã, Semeber de Zeboim contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar.
esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer havia dominado por 12 anos, mas o 13º ano eles se revoltaram contra ele. E no 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Esteroide, Canaim, Zuzim, e em Arã, Amim, e Savé, Queriatim, Ereus, nas montanhas de Seir, perseguindo até Elparã, onde começou o deserto. Depois voltaram até Cádiz, e naquele tempo se chamava Emisbate. E eles arrasaram a terra de Amalequitas e derrotaram os amorreus que vivia em Azazão. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adamá, Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Alão, Goim e de Sinar. Era 4 reis. Deixa eu tomar água. Aleluia, Jesus. Era 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia pinche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. E os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma, em Gomorra, e foram embora. E nós paramos aqui nesse versículo ontem, versículo 12. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma. Que nós ontem, estávamos a continuação aqui. Olha aonde Ló foi parar, porque, aleluia, Jesus não buscou conselhos do Senhor. Lembra que Abraão deu a oportunidade para Ló fazer a sua escolha? E ele deixou os seus olhos falar por ele. Ele deixou a vaidade falar por ele. Ele não buscou no Senhor. E a gente vai ver aqui a consequência. A consequência das suas escolhas. Diz aqui no versículo 12. E Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma. E por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Então, quando nós fazemos as nossas escolhas, nós temos as consequências, nós temos que arcar. Aqui, eu vejo que, como eu disse ontem, apesar de Ló ter feito as suas escolhas, o seu tio, Abraão, não deixou de orar por Ló. Ele estava sempre nas suas orações, orando por ele. O fato de nós orarmos para os nossos parentes, aqueles que não têm o Senhor, aquele que não conhece ainda o Senhor Jesus, não vai isentar eles das consequências do pecado deles, assim como os nossos também. Mas, amados, o olhar de Deus está sobre os seus quando você intercede por eles. E ali, Deus estava permitindo a consequência vir sobre a vida de Ló, mas Deus estava ouvindo a intercessão de Abraão sobre a vida de Ló. Amém, amados? Então a gente vê aqui, aleluia, Jesus, que, como a gente está falando aqui, que nesse capítulo 14, nesse capítulo, Abraão, o homem de fé, desempenha 3 papéis, Primeiro, de observador, que a gente leu aqui, e o segundo, de batalhador, que está do versículo 13 ao versículo 16. Vamos ver lá, que ele diz aqui no versículo 13. Mas um homem escapou, aleluia, Jesus, quando Ló foi preso, Aleluia, Jesus, ele foi preso, mas um homem escapou ali deles, dos inimigos, e diz assim no versículo 13. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, hebreu, que morava perto das árvores sagradas, que pertencia a Moré. Os amorreu, Moré e seus irmãos, Ecol e Ené, eram aliados de Abraão.
E quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, e todos eles nascidos na sua casa. Era 318 ao todo. Abraão foi com eles perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos e atacou o inimigo de noite e os derrotou. Ele continuou e persegui-los até Obar, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado a Abraão. Trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Então, amados, o que a gente vê aqui? Aleluia, Jesus. A partir desses versículos aqui. Então, do versículo 1 ao versículo 2, a gente sabe que 12, a gente sabe que esse trecho registra uma guerra. Essa guerra aqui mencionada na Bíblia, ela não teria sido incluída aqui se não fosse Abraão, né? Abraão, se Abraão não estivesse envolvido, ela não estaria aqui. Então, Abraão era um homem de Deus, glória a Deus, e porque ele orara pelo seu sobrinho Ló, e por causa do seu sobrinho Ló, essa guerra ela está registrada aqui, porque Abraão, ele intercedia pelo seu sobrinho. Amém? E quando Ló foi preso, né, por aqueles reis ali, devido àquela guerra que estava havendo ali, um deles escapou e chegou aos ouvidos de Abraão. Então a gente vê aqui que Abraão não se envolveu na guerra até ficar sabendo que Ló havia sido capturado. Porque Abraão não tinha nada a ver com aquela guerra. Até que ele soube que seu sobrinho tinha sido capturado por eles. Nós, no dia a dia, nós não temos que nos envolver nas brigas, nas contendas que o mundo arma. Nós temos que orar por eles e não nos envolver. Mas ali, Abraão, quando ele ficou sabendo, né, quando você sabe que um parente seu, né, um irmão em Cristo é envolvido, amém? Se você tiver que se envolver, Deus vai te dar sabedoria. Então aqui ele diz, qual foi a atitude de Abraão quando ele soube? Abraão não se envolveu na guerra até ficar sabendo que Ló havia sido capturado. Só então ele tomou uma atitude. Amém? Com certeza, Abraão, ele orou ao Senhor. O que fazer? Quando você sabe que alguma coisa acontece com um parente seu, ou com um irmão em Cristo, ou com a nossa nação, você vai fazer o quê? Você ora a Deus. Você busca em Deus, para que você possa orar com propriedade. Deixar o Espírito Santo de Deus, aleluia, te usar, para que aquela situação seja resolvida. Creio eu que foi isso que Abraão fez, né? Aleluia, Jesus. Então, Abraão estava separado do mundo, porém não isolado dele. Nós, como somos separados para Deus, amém? Nós, aleluia, nós somos um povo escolhido, não para viver os padrões do mundo. Nós estamos no mundo, separado do mundo, mas vivendo aqui para Deus, sendo uma testemunha para Deus. Então Deus separou Abraão, amém, do mundo, queria que ele vivesse segundo os padrões da palavra de Deus. Então ali, quando ele soube daquela notícia, ele era independente, porém não indiferente, né, daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Na verdade, ele e alguns dos príncipes da região havia formado uma aliança justamente para esse tipo de emergência, que está no versículo 13 do capítulo 14. Mas um homem escapou ali, né, daqueles que prenderam todos aquele povo ali de Sodoma. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu.
que morava perto das árvores sagradas, que pertencia a Moré ou a Morreu. Moré e seus irmãos Ecol e Ener eram aliados de Abraão. Foi a aliança que ele fez com eles. Então, ele era Abraão, o hebreu, que significa o estrangeiro. Pessoa que tem uma posição garantida na sociedade. Não era Abrão, o cruel. Era peregrino, estrangeiro naquela terra. Mas isso não servia de desculpa para a sua inércia. Então significa o quê? Ele sabia, né, que acontecera com o seu, aleluia, sobrinho. E ele tinha uma aliança, aleluia, com esses dois reis, com esses reis aqui. E quando chegou essa notícia, ele tomou uma atitude. Ainda que não deva condescender com os incrédulos em questões referentes à vida espiritual, ao ministério. Os cristãos podem cooperar com eles no que se refere a cuidar um dos outros e promover bem-estar geral. Quando você vê pessoas em dificuldades, então quer dizer, quando você vê uma pessoa em dificuldade, o que você faz? Nós estamos nesse mundo, nós somos, aleluia, separados para ser testemunha, para fazer diferença. Mas quando você vê as pessoas em dificuldade, você não ajuda, não? É lógico que você ajuda, você ora. E se você pode fazer alguma coisa, você tem que fazer. É a sua obrigação. Amém? Então ele diz, quando você vê pessoas em dificuldade, não pede que dê um testemunho antes de ajudá-lo. Quer dizer, as suas atitudes, muitas vezes, vai falar mais alto do que a sua palavra. Então, vamos ver lá em Lucas 10, 25 a 37, para a gente ver o exemplo. Lucas 10. Lucas 10. De 25 a 37. Fala aqui da parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: É que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso. Como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças, com toda a tua mente. Ame seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é meu próximo, Jesus? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e no caminho, alguns ladrões assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo para aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. E também um levita passou por ali, olhou também e foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali e quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, em seguida enfaixou. Depois disso o samaritano colocou no seu próprio animal e levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. Então, é só até aqui. Então, você viu aqui a história? Amém, amados? Então, nós percebemos que o sacerdote passou, digamos que um pastor ali passou, um levita ali passou e não fez nada. Imagina, você é um crente e de repente você passa e vê uma vida ali que foi machucada, mas ele é um
ele não comunga a mesma fé com você. De repente ele é uma pessoa espírita, um pai de santo, ou sei lá, alguma coisa assim. E aí você fala, não tem nada a ver com isso. É assim que você age? Não importa a religião, o credo dele. O amor tem que estar em primeiro lugar. Quem ama tem atitude de ajudar. Amém? É isso que Jesus quer nos ensinar. Então, quando chegou essa notícia a Abraão, amém? Abraão, ele teve o quê? Uma atitude. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer nos ensinar. Nós temos aqui também o exemplo de José. José, por exemplo, serviu no Egito e Deus usou para preservar a sua família. Quer dizer, José não comungava da fé do povo do Egito, mas Deus usou ele ali, porque Deus tinha o quê? Um propósito. Amém? Aleluia. Então, Abraão tratou o seu sobrinho, aleluia, com amor, né? Antes dele ir para Sodoma e Gomorra, ele andou com Abraão. E Ló tomou uma decisão errada. E ele foi acampando até chegar em Sodoma. Né? Verdadeiramente ele deixou o mundo entrar dentro dele. E quando aquela notícia chegou até ele, ele não disse, bem feito. Porque ele não orou a Deus, porque ele tomou a decisão errada, ele foi levado pelos seus olhos. Não foi essa atitude que Abraão teve com o sobrinho Ló, quando ele soube do que acontecera com ele. E você? Quando você tem aconselhado os seus filhos, quando você tem aconselhado as pessoas, que as pessoas se dão mal, como é que você age com essas pessoas? Você ora? Você intercede? Você ajuda essas pessoas? Como é o seu comportamento quando você fica sabendo de pessoas que você teve a oportunidade de falar da palavra de Deus, levar o amor de Deus para elas, e elas não deram um ouvido, e quando vem as consequências sobre elas, como é que você age com essas pessoas? Então a gente vê aqui o proceder, amém, aleluia, de Abraão. Abraão, quando ele soube, ele tomou uma atitude de quê? De ajudar Ló. Ele preparou mais de 300 homens e foi atrás. Amém? Aleluia. Por amor. Porque quando a gente tem Jesus, o amor de Deus, ele está no nosso coração, não tem como você ver as coisas acontecer e você não fazer nada. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E foi isso que aconteceu. Então a gente vê aqui, ó, no versículo 14, vamos lá de novo. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então a gente vê aqui o exemplo de José também, né, que ficou ali no Egito, Deus usou ele, Deus com um propósito. Aleluia. Então José, deixa eu ler isso aqui. José, por exemplo, serviu no Egito e Deus usou para preservar a sua família e a nação judaica. Também nós temos Neemias, que serviu a um rei pagão e, no entanto, Deus usou a autoridade e o recurso desse rei para permitir que Neemias reconstruísse Jerusalém. Esther também era uma judia que se casou com um rei gentil e Deus usou para proteger o povo judeu de extermínio quase certo. Também na Babilônia, Deus usou Daniel, jamais abriu mão das suas convicções, Daniel, mas ainda assim assistiu vários reis e foi grandemente usado por Deus. Então, podemos cooperar com diversas pessoas também, em inúmeras ocasiões, a fim de alcançar diversos objetivos. Mas devemos sempre ter a consciência da nossa obrigação de glorificar a Deus. Amém, amados? Então, Abraão tratou o seu sobrinho com amor, quando deixou que Ló o escolhesse as primeiras terras que desejava, que está no capítulo 13, versículo 9. E quando, na ocasião em que arriscou a sua própria vida para salvá-lo, Ló não havia usado de bondade para com Abraão. Então, não importa se as pessoas não usam de bondade, amém, com a sua vida. Quando você tiver que ajudar alguém, independente do que elas fizeram com você,
faça por amor, porque você é um servo de Deus, amém? Então Abraão tinha todos os motivos para deixar que o sobrinho sofresse as consequências dolorosas de suas próprias decisões insensatas. Então, muitas vezes, né, a gente fala do amor de Deus para as pessoas, leva a palavra para as pessoas são indiferentes, mas você não vai deixar de orar por elas, você não vai deixar de aconselhar por elas. E quando elas forem pegas nas consequências daquilo que elas estão andando, você vai deixar de ajudar? Não. Foi o que aconteceu com Abraão. Quando veio a consequência sobre a vida de Ló, ele não deixou de ajudar. Porque Deus tem um propósito. Nós somos servos do Senhor, cidadão dos céus. E nós estamos aqui para fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E aquele que precisar da nossa ajuda, nós temos que deixar que Deus nos use para ajudar essas pessoas. Amém? Então Abraão aqui, ele estava deixando Deus usá-lo para ajudar Ló no momento que ele deu as costas para ele. No momento que ele deixou andar pelas suas vaidades. Mas no momento que ele precisou, Abraão tomou uma atitude de ajudá-lo. No entanto, Ló era seu sobrinho. Amém? De modo que Abraão colocou em prática o amor fraternal e venceu o mal com o bem. Como está em Romanos 12. Vamos lá, em Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, 17 a 21. Ele diz assim: não pague a ninguém o mal com o mal. Olha aqui. Procure agir de tal maneira que você receba a aprovação dos outros. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Até o 21. No que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus que dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei a conta com eles, diz o Senhor. Mas faça como diz as Escrituras: se seu inimigo estiver fome, dê comida. Pastora, está escrito aqui. E quem anda pela palavra tem que andar nos conselhos do Senhor. Se seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Amém, Patrícia? Glória a Deus. Então, aleluia, Jesus, a gente vê, de modo que Abraão colocou em prática o amor fraternal. Embora Ló deu as costas para ele, amém? Não estava andando conforme aquilo que o chamado dele, mas no momento que ele precisou, Abraão estava ali à disposição. Então, se a sua família não comunga da mesma fé que você, se seus amigos, mas no momento que eles precisar, estenda a sua mão. Deixa Deus te usar como canal de bênção na vida dessa pessoa. Porque você foi chamado para isso. Nós fomos chamados para isso. Amém? Então, amados, Abraão, ele era um batalhador. E ele tomou, aleluia, Jesus, uma atitude. Apesar de ser um homem pacífico, Abraão estava preparado para a guerra. Ele não lutou por motivos egoístas, nem em benefício próprio. Lutou porque amava Ló e desejava ajudá-lo. Então, ao refletir sobre as características do exército de Abraão, vê-se que é preciso ter na esfera espiritual para obter a vitória sobre o mundo. Então, quer dizer, Ló, ele era nascido na casa de Abraão, né? Ele era sobrinho de Abraão, como está no versículo 14, do 14. Vamos ver lá? Aleluia, Gênesis 14, 14. Como ele diz aqui, ó. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho
tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Tudo isso por amor de uma vida. O que um homem não faz por causa de uma vida, né? A palavra do Senhor diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, em termos espirituais, isso nos lembra do que tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Está em 1 João 5,4. O nosso primeiro nascimento nos fez filhos de Adão. E ele foi vencido ao nascermos de novo, quando nós aceitamos Jesus, porém tornamos-nos filhos de Deus. E Jesus Cristo, ele é vencedor. Então, quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador, nós não vamos vencer. Nós já vencemos, porque Jesus venceu há 2000 anos ali naquela cruz. Então, ele subjugou todos os nossos inimigos, como está em Efésios 1:19-23. E compartilha a sua vitória com todos aqueles que confiam nele. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, naquele tempo, Abraão, ele tinha sido chamado por Deus. E no momento que ele viu um dos seus passando necessidade, amém? Embora, aleluia, Jesus, ele estava colhendo o fruto da sua desobediência, o fruto de não depender de Deus. E mesmo assim, Abraão deixou Deus usá-lo como instrumento para resgatá-lo. Então a gente vê aqui que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E quando nós andamos com Deus, amém? Deus também nos faz compadecer daqueles que precisam de ajuda. Amém? Aleluia, Jesus. E ele diz: é preciso mais do que zelo e coragem para vencer uma guerra. Então, Abraão, ele não mediu esforços para resgatar o seu sobrinho. Então, é necessário ter um equipamento eficaz. Então, aleluia, Jesus, Abraão pegou os seus mais de 300 homens que eram nascidos ali na sua casa. Aleluia, Jesus, para guerrear, aleluia, enfrentar aqueles reis, né, naquela guerra por amor a Ló. Então nós também precisamos nos preparar na palavra de Deus, em oração. Quando a gente sabe, aleluia, Jesus, o nosso país passando por alguma dificuldade, os nossos irmãos que foram acometidos com Covid, muitos deles não têm Jesus, muitas famílias não conhecem esse Jesus, mas nós temos o amor de Deus em nós. Amém? Nós temos a palavra, nós temos Jesus, então nós temos que, aleluia, usar as armas de Deus, amém? Que é a nossa fé, e orar ao Senhor, clamar ao Senhor, que esses inimigos que têm levantado contra essas vidas, e até mesmo contra os nossos irmãos, que se afastaram dos caminhos do Senhor, amém? E foram acometidos por algum tipo de enfermidade, ou às vezes de divórcio, desarmonia na família, nós temos que nos colocar em posição como soldados de Deus, em oração e intercessão por essas vidas. Então Abraão aqui, aleluia, Jesus, ele, quando ele soube da dificuldade que Ló estava passando, ele levantou os seus soldados, homens nascidos na sua casa, preparou aquele soldado e foi à guerra. E é isso que nós temos que fazer. Amém? Nós temos como igreja, como povo escolhido pelo Senhor, como templo do Espírito Santo de Deus, nós devemos nos armar de oração, de intercessão, de conhecimento da palavra de Deus e exercer a nossa autoridade que Deus nos deu, usar a nossa habilidade para clamar, guerrear, interceder por aqueles que não têm o Senhor Jesus, porque existe uma guerra nas regiões celestiais e essa guerra só é vencida através da oração e da intercessão do servo de Deus. Então, assim como Deus chamou Abraão, aleluia, para ser separado, Deus também te chamou para você ser separado. E quando as dificuldades vier sobre a nossa família, sobre a igreja, sobre a nossa nação, você é um soldado e Deus requer de você uma atitude, um posicionamento, para que essas guerras sejam vencidas. Então Abraão, ele se levantou
como um bom soldado. E ele foi à guerra lutar pelo seu sobrinho. Amém? Aleluia, Jesus. Então, não importa quão excelente seja o equipamento, se os soldados não forem treinados, serão facilmente derrotados. Então, amados, ali os soldados de Abraão, aqueles homens, eram homens treinados. Deus aqui está nos ensinando também que eu e você temos que ser treinados na palavra de Deus. Nós temos que ser adoradores. Nós temos que ser homens e mulheres tementes ao Senhor. Que quando as adversidades baterem, nós temos que pegar a palavra de Deus e guerrear contra as adversidades. Amém? Então, um dos propósitos da igreja, aleluia, Jesus, é treinar o seu povo de Deus para usar a Bíblia com eficácia, orar, conhecer o inimigo e obedecer às ordens como bom soldado de Cristo. Então, Abraão pegou os seus soldados ali e foi à guerra. Nós somos a igreja. E cada crente, cada cristão é um soldado do Senhor. E nós precisamos ser afiados na palavra de Deus. Amém? E nós, diante das adversidades, nós devemos usar os conselhos de Jesus. Usar o poder que há no nome de Jesus. O poder que há no sangue de Jesus. E combater os nossos inimigos. Amém? Então, quanto melhor nós conhecermos a Bíblia, mais bem equipado nós estaremos na batalha. Amém? O nosso capitão da salvação, da libertação, é Jesus. Tudo está aqui. As nossas armas estão aqui na palavra de Deus. E nós temos que crer que cada vez que nós nos debruçamos nessa palavra, estamos sendo equipados, preparados para qualquer guerra que se levantar contra nós, contra a nossa nação, contra o povo brasileiro, contra a nossa família. Nós vamos ter as armas para combater esse inimigo que se levanta contra nossas vidas. Então, Abraão e os seus aliados viajaram quase 200 quilômetros para realizar o ataque surpresa aos 4 reis que tiveram vitória absoluta. Ao que parece, Abraão seguiu instruções do Senhor, fazendo daquela investida uma vitória de fé. Aleluia. A aplicação espiritual é clara. Se o povo de Deus espera derrotar os seus inimigos, deve confiar no Senhor e obedecer às suas ordens. Então aqui, aleluia, Jesus, Abraão venceu esses 4 reis, porque com certeza ele buscou o Senhor. Ele foi direcionado. O amor que ele teve pelo seu sobrinho é um amor que estava no coração de Deus. E quando ele foi para essa guerra, ele foi instruído por Deus. E é por isso que ele venceu. Então foi assim que Josué também conquistou a terra prometida, que Davi derrotou os inimigos de Israel. É assim que a igreja deve lutar nos dias de hoje, unidos, usando a palavra de Deus, usando as armas espirituais. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então não era 3 exércitos com 3 líderes, era um único exército. Abraão estava no comando. Então você está no comando de Jesus? Você tem submetido a liderança que está sobre a sua vida? Então você é um vencedor. Amém? Que vitórias conquistaria se o povo de Deus de nossos dias estivesse unido em amor? Amém? Nós precisamos estar unidos. Não importa se você é da igreja A, se você é da igreja B. A nossa bandeira é Jesus. Amém? E nós devemos, aleluia, Jesus, unir. A palavra é a mesma. O nosso Deus é o mesmo. Jesus, o Filho de Deus. Ele veio para nos resgatar. E se você, aleluia, já recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você está armado, equipado com a palavra de Deus, você faz parte do exército do Senhor. Não importa se você, aleluia, da igreja A ou da igreja B, o mais importante é que você é servo de Deus, que você tem a palavra de Deus, e quando você abre a boca e começa a orar e interceder, vidas começam a ser resgatadas pelo Senhor. Amém, amados? Então o seu objetivo, o objetivo de Abraão não era vingança nem lucro pessoal.
mas sim a vitória sobre o inimigo, para que os prisioneiros pudessem ser soltos. Um soldado hesita em seus propósitos e está destinado à derrota. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem nos arregimentou? Foi Deus, foi Jesus que te escolheu. E Ele não escolheu para que você viesse fazer a vontade dEle, a vontade sua, mas a vontade dEle. Então quer dizer, Abraão estava ali tranquilo e de repente recebe uma notícia, ele não tinha nada a ver com isso. E por que ele se envolveu? Por amor, porque Deus tinha um propósito. Às vezes você está vivendo uma vida ali na bênção, tudo bem, de repente chega uma notícia que não tem nada a ver com você, mas o seu coração inquieta. Sabe por quê? Porque você é um servo de Deus. Você é um instrumento nas mãos do Senhor e Deus quer te usar, porque quando você usa a arma certa, o inimigo é derrotado e vidas são resgatadas para o Senhor. Amém? Então, a conquista de Abraão e seus aliados era tão forte que perseguiram o inimigo por mais de 150 quilômetros, libertaram todos os prisioneiros e recuperaram todos os espólios. Será que Abraão e seus sobrinhos materialistas tiveram uma longa conversa no caminho de volta? Será que Ló cumpriu a promessa que fez quando estava preso? Será que fez promessa a Abraão? Porque quando a gente está passando por dificuldade, a gente faz tanta promessa, né? Mas será que quando Abraão ali resgatou, aleluia, será que ele cumpriu as promessas que ele fez a Abraão? E você, quando você está passando por luta, dificuldade, você fez tanta promessa para o Senhor, você está cumprindo elas? Porque às vezes o Senhor nos resgata, o Senhor nos dá a oportunidade de viver o novo dEle. Ele usa a pessoa para nos ajudar. E quando a gente é resgatado, a gente esquece das promessas de Deus. Então Deus estava usando ali Abraão para ajudar Ló. Será que a história dele vai mudar por causa desse resgate? Porque Deus usou Abraão para ajudá-lo, dando a Ló a oportunidade de mudar de vida. Será que a vida dele mudou? Porque Deus usou alguém para ajudá-lo, resgatá-lo, dando ele uma nova oportunidade. Aleluia. Então nós não temos como responder essas perguntas, mas uma coisa é certa: nem a disciplina do Senhor, nem a sua bondade ao salvar Ló adiantaram. A bondade de Deus deveria ter conduzido Ló ao arrependimento, mas isso não aconteceu. Mais uma vez, mas em vez de se arrepender, Ló voltou para Sodoma. Ele poderia ter se ajuntado novamente a Abraão, mas escolheu voltar ao pecado. Então tem muitas pessoas assim, amém? Deu as costas para Deus no momento da dificuldade. Deus usa um servo dele para resgatar, para orar, para interceder. E quando ele melhora, ele volta para o mundão de novo. Foi o que aconteceu com Ló. Quantos Ló você conhece? Ou você é um deles? Deus deixou Ló, aleluia, Jesus escolheu o lugar, a terra que ele queria habitar. E ele escolheu Sodoma. E ele estava aqui colhendo o fruto da sua desobediência. E Deus mesmo assim usou Abraão para resgatá-lo. E quando ele resgatou, ele devia ter voltado a habitar com Abraão ou mudado de vida. Mas ele voltou para Sodoma. Olha o coração desse homem. Como está seu coração? Abraão foi pai dos fiéis. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, lá do capítulo 14, Gênesis 14, do 17 ao 24. Amém? Do 17 ao 24 diz: depois de haver derrotado Quedorlaomer, os outros reis, Abraão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado Vale de Rei. Melquisedeque, que era rei de Selém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de vocês
nas suas mãos. Então, olha aqui, Deus entregou os inimigos na mão de Abraão, pela obediência, pela submissão, pela dependência a Deus. Então, se você andar na dependência de Deus, nos conselhos de Deus, Deus vai entregar, como entregou na mão de Abraão, os seus inimigos. A única coisa que você tem que fazer é andar em obediência ao Senhor. Amém, amados? E é isso que nós devemos fazer. Então, amados, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes enfrentamos batalhas perigosas. E após vencer uma batalha, foi depois de ter, aleluia, Abraão, o adorador. Mais uma batalha. Às vezes enfrentamos os maiores perigos. E após vencer uma batalha, foi depois de haver tomado Jericó, a autoconfiança dos israelitas levou à derrota de Ai. Foi depois do seu sucesso no Monte Carmelo que Elias entrou em pânico e fugiu amedrontado. Não é de admirar que o devoto passou. Então, quer dizer, irmãos, ali Abraão, ele teve aquela derrota, mas ele não pegou ele teve aquela vitória por vencer aqueles 4 reis, mas não pegou aquela vitória para ele deu a honra a Deus. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos por uma vida, ou Deus usa você para fazer alguma coisa, não foi você que fez, você tem que dar a glória a Deus. Amém? E é por isso que aqui Melquisedeque abençoa Abraão, porque Deus conhecia o coração de Abraão, e Deus conhece o meu e o seu coração. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então aqui Melquisedeque significa rei da justiça. E Selém quer dizer paz. Tanto Hebreus quanto o Salmo, lá em Hebreus 7, quanto no Salmo 110, associa-se a Melquisedeque, que Jesus Cristo, o rei da paz, o rei da justiça. Assim como foi Melquisedeque no tempo de Abraão, Jesus Cristo é o nosso rei, o sacerdote no céu, permitindo que gozemos justiça, paz ao servi-lo. Sem dúvida, podemos ver no pão e no vinho a lembrança da morte do Senhor por nós na cruz. Então, assim, quando Abraão rejeitou a Berá que ele ofereceu, né, e aceitou Melquisedeque, estava fazendo uma declaração de fé. Leve o mundo. Então, quer dizer, quando você começa a ler aqui, ó, aleluia, Jesus, a partir do versículo que Abraão, vou começar o versículo 17 para terminar. Depois de haver derrotado Quedemeler, os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele, no vale de Savé, também chamado Vale do Rei. Melquisedeque, que era rei de Selém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho a Melquisedeque e abençoou Abraão. Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado, Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de vocês em suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Olha o que estava no coração de Abraão. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas que me devolva. Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Olha o que esse rei disse para Abraão. Fique com tudo, com essas coisas, com as riquezas, com os ouros, com todos esses despojos, e me dê só as pessoas. Eu quero só as pessoas. O diabo, ele não está interessado em ouro e em prata. Ele está interessado em sua vida. Mas Deus, ele está interessado em sua vida. Deus estava interessado na vida de Ló. Que Ló entendesse que o lugar onde ele estava, a pessoa que ele estava convivendo, os padrões que ele estava vivendo ali, não estava agradando a ele. E Deus deu uma oportunidade a ele, usando Abraão para resgatá-lo. E Abraão e Ló não entendeu. E talvez você não tenha entendido, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. E a luta tem vindo na sua vida. E Deus tem usado pessoa para te resgatar de volta. E você voltou e as coisas começaram a melhorar. E você quer voltar para o mundo.
Entenda que Deus está te dando tempo para que o seu coração seja quebrantado, para que as bênçãos de Deus venham perpetuar sobre a tua vida. Então lá no versículo 21 diz: depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com essas coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor Deus Altíssimo. Olha o que o Abraão diz para ele: o Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha, nem uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Ené, Ecol, Moré, podem ficar com tua parte, a parte deles. É assim que um homem de Deus e uma mulher de Deus age. Então, Abraão, ele entrou nessa guerra por amor à vida de Ló. Porque ele tinha uma aliança com aquele povo ali, com aqueles reis. E quando ele ganhou, aleluia, Jesus, essa guerra, porque Deus entregou na mão dele, aleluia, ele teve a oportunidade de ficar com muitos despojos, com muita riqueza. Mas ele, aleluia, Jesus não quis nada. Eu quero dizer para você que o servo de Deus, ele tem compromisso com a palavra do Senhor. A riqueza desse mundo te deixa você uma pessoa, aleluia, cega. A riqueza desse mundo te deixa preso, aleluia, Jesus, às pessoas, ao mundo. Mas quando você está na palavra, você tem a liberdade de abrir a boca na autoridade do nome de Jesus, aleluia, e deixar o Espírito Santo de Deus te usar, porque nada te prende, porque você não tem, segundo os ditados do mundo, o seu rabo preso. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus não podem abrir a boca no púlpito porque está preso? Preso na mentira, preso na vaidade, preso na prostituição. Não tem a sua vida no altar. Então Abraão, ele entrou naquela guerra, ele levou seus homens àquela guerra, aleluia, eles foram criados ali na sua casa, ele sabia os soldados que ele estava levando para a guerra, e ele venceu porque Deus venceu por ele. E Deus está dizendo para você nesta manhã que ele te chamou, e se você verdadeiramente aceitar as vestes, o conhecimento da palavra, a submissão, a dependência da palavra de Deus, você vai vencer a prostituição, você vai vencer a mentira, você vai vencer, aleluia, Jesus, os vícios, você vai vencer, aleluia, Jesus, essa luta que você está enfrentando. Você pode estar fraco, mas Deus nessa manhã está pegando na tua mão e está dizendo: não haja como Ló, não volte para Sodoma, não volte para o mundo, segura na minha mão que eu vou ser a sua força, porque assim como eu fui com Abraão, eu serei contigo. É isso que Deus está nos chamando. Então essa história, ela está aqui, aleluia, esse legado está aqui para aqueles que têm ouvido. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Quando você está andando com Jesus, não há luta, aleluia, Jesus, impossível para Deus. O nosso Deus é o Deus, aleluia, Jesus, que Ele guerreia por aquele que o busca, aquele que o clama, aquele que depende dEle. Olha os legados que está na palavra. A Bíblia é a palavra, a Bíblia é a arma do cristão. E quando você dá crédito a essa palavra, quando você deixa o Espírito Santo de Deus te usar, Ele te dá uma segunda chance. Talvez o inimigo está te acusando. Olha aí a sua vida. Olha o que você fez. Olha o caminho, as alianças que você fez. Jesus não te condena. Jesus não te acusa. Jesus, Ele estende a sua mão, e te dá a oportunidade de você mudar de vida. Ele deu a oportunidade de Ló mudar de vida. Quando ele estava preso, Deus usou Abraão para resgatá-lo. Eu esperava que Ló voltasse a ter uma vida de integridade, ter uma vida mudada, transformada. Mas você sabe o que ele fez quando ele voltou? Ele voltou para Sodoma e Gomorra. Talvez você seja uma dessas pessoas que você estava no pecado,
Você estava na prostituição, você estava na mentira, você estava nos vícios, e Deus te deu a oportunidade, você disse, agora eu vou mudar, mas agora você voltou para Sodoma e Gomorra. Mas hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Segura na mão de Jesus e fala, Senhor, eu não dei conta, eu caí de novo, mas eu estou aqui, me ajuda. Segura na minha mão, Senhor, me ajuda a mudar de vida, porque eu não quero voltar para Sodoma e Gomorra. Se você fizer essa oração com sinceridade de coração, Deus vai mudar a sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Deus, porque assim como o Senhor escolheu Abraão para mudar a história dele, e através da história dele, o Senhor mudar a história de toda a sua criação. O Senhor também nos escolheu. O Senhor também está nos dando a oportunidade. Tantas coisas erradas nós temos feito, Senhor. Muitas vezes nós temos andado contigo, mas às vezes a gente tem caído. Nós temos vacilado. Nós temos nos arrependido e continuado a andar contigo. De repente nós caímos de novo. Mas mesmo assim, Senhor, por favor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos levanta, segura na nossa mão. Nós não queremos agir como Ló agiu. Nós não queremos voltar para Sodoma e Gomorra. Nós não queremos voltar para as velhas práticas, Senhor. Nós queremos viver o novo do Senhor. Deus, se existe uma pessoa ouvindo essa mensagem e ela está sem força, eu te peço nessa manhã que ela seja levantada pelo Teu Espírito Santo, que ela seja renovada pela Tua palavra, renovada pela sabedoria que vem do Senhor. Deus, essa obra não é nossa, essa obra é Tua. Essa obra é Tua. Contempla os corações aonde essa mensagem está entrando. Deus, em nome de Jesus, nós estamos pedindo, no nome de Jesus, o Seu Filho está à direita do Senhor. Interceda por milhares de pessoas que estão nas suas casas, que estão, Senhor Jesus, na Cracolândia, ali tomando, papai, está no crack, na cocaína. Quantos que estão dentro dos seus quartos, na pornografia? Quantos, Senhor, casais, Senhor Jesus, estão em adultério? Quantas pessoas estão vivendo uma mentira? Senhor, não consegue se levantar. Jesus, Tu és Deus. Quantas pessoas estão à beira do suicídio? Mas existe joelhos dobrados. Existe milhares e milhares de joelhos dobrados, Senhor, orando e intercedendo. Porque o Senhor um dia teve misericórdia de nós. Então tenha misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos. Resgata, Pai. Resgata essas pessoas, como o Senhor resgatou Ló e deu a ele uma oportunidade. Dê oportunidade a essas pessoas, Pai, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Se você crê, a bênção do Senhor chegou na sua vida. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Hoje, às 20 horas, nós teremos o término da nossa campanha. 12 dias de oração para 12 dias de unção. O nosso irmão, mais um jovem, o Uri, vai estar ministrando a palavra de Deus. E nós esperamos vocês aqui, para juntos sermos mais fortes. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana, um sábado abençoado. E até à noite, às 20 horas.